pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Haver Autismo em Pauta, uma realização da Clínica Cuidarte de Psicologia. Eu sou Laísa Dias, psicóloga infantil e especialista em autismo na infância, com mais de 10 anos de experiência na Clínica do Neurodesenvolvimento. Hoje estaremos com a convidada super especial. Meu nome é Ingrid, sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica e neuropsicóloga. E vamos falar um pouco hoje sobre a avaliação neuropsicológica, esse processo, e também sobre o autismo em mulheres. Bom, Ingrid, a pergunta é como é que tem chegado à sua clínica as mulheres, né, em busca do diagnóstico em Sim. TEA? Sobre isso é um dado bem interessante, porque a avaliação do autismo em mulheres difere um pouco da avaliação do autismo no sexo masculino. E isso é um dado bem interessante devido à questão cultural, né? A maioria dos testes, dos protocolos, das primeiras investigações, elas foram feitas em autismo no sexo masculino e não no sexo feminino. Então, muitas vezes as características próprias, né, do autismo feminino mudam um pouco das características do autismo no sexo masculino. Então, é uma avaliação bem exigente, muitas vezes difícil, porque você precisa ter todo um outro olhar, né, para poder fazer esse fechamento desse diagnóstico. Sim. E você tem percebido essa crescente na clínica? Sim, tenho percebido também como essa informação está sendo disseminada, né? Hoje se fala mais sobre autismo, autismo em mulheres, e vem muitas demandas espontâneas, né? Então, assim, mulheres que percebem de fato que são diferentes ou não se encaixam em determinados padrões sociais de comportamento, percebe que estão ali um pouco dentro, né, das características do autismo, se questiona sobre isso e busca avaliação como uma resposta, né? Sendo que a avaliação ela pode ser feita por diversos profissionais porque, de fato, é multidisciplinar. Então, esse paciente que aparece na avaliação neuropsicológica, ele aparece porque não é tão simples de ser avaliado ou foi dado vários outros diagnósticos que confundem, né, com o autismo em si. E a avaliação neuropsicológica entra nessa perspectiva de ser mais um aparato, né, para se chegar ali a esse diagnóstico. Sim. Você falou sobre essa questão da confusão de diagnósticos, né? A quem recorre é a questão do encaminhamento? É algo mais próprio do paciente que chega ou você percebe que se terceiriza por meio de outros profissionais? Depende, né? Às vezes vai chegar esse caminhamento por outros profissionais que também pedem a avaliação quando percebem que não é tão fácil de fechar esse diagnóstico, ou, como eu falei, pela busca espontânea em si. Uhum. E aí, se tu quiser até falar um pouco mais sobre essa questão do TEA nível 1. Sim. Para no campo dos adultos, né, o que a gente percebe na clínica, tanto na experiência infantil, é essa dificuldade de fato de você perceber sinais e sintomas característicos de pronto, né? Principalmente em casos até nível 1 de suporte, que antigamente a gente chamava de leve, né? Então, e que dificultava, inclusive, a chegada desses pacientes para o consultório, né? Como pessoas também que precisam desse suporte, né? Então, às vezes, isso ficava ali destoando entre a comorbidade de fato é o ponto principal, né? Ou às vezes ele chegava ali como uma queixa inicial e depois nas investigações a gente ia percebendo que não era bem Uhum. isso, né? Sim. E me faz ter uma outra questão agora aqui dentro da tua perspectiva das avaliações, né? Quando o paciente ele recebe o laudo,
né? Como é que Sim. você percebe a expressão deles, como é que eles Uhum. recebem o diagnóstico, né? Tem o Sim. autismo também. Então, assim, dentro da minha prática, eu percebo que muitos pacientes, quando recebem um laudo, eles sentem sensação de alívio, Sim. porque foram muitos anos sem saber o que tinha, né? Ou, Uhum. enfim, o que estava causando, talvez, alguns desconfortos. A questão de muitas vezes não se encaixar em determinados lugares, ambientes, que é próprio mesmo do autismo, né? E saber esse diagnóstico é você dar nome àquilo que você tem. E quando Sim, você sim. dá um nome, você consegue lidar melhor com isso, né? Com suas características. Você consegue se entender. Eu não sei se as pessoas elas entendem de fato que é uma avaliação neuropsicológica, mas ela vai ali descrever todo o funcionamento cognitivo do indivíduo, mas também traz outros dados, né? Como algumas características também de personalidade, enfim, que vai sendo investigado. Então, o processo da avaliação também é um processo de autoconhecimento, porque você Sim. entende como você funciona e isso vai trazendo também, de certa forma, um lugar, né, de você ir se acolhendo, de você ir se entendendo e em cima disso também buscar como é que eu posso dizer, intervenções ou profissionais que vão dar o suporte necessário, o suporte que você necessita. Sim, isso é tão interessante porque na clínica infantil, quando esse diagnóstico chega, ele tem uma outra expressão, né? Então, dentro dessas expressões um pai, uma mãe que recebe, um cuidador que recebe aquele nome, aquele diagnóstico, que por vezes, por mais que chegue como um via de hipóteses, mas tem um nome ali, né? Então aquilo já impacta e já não é sobre um alívio, é sobre uma angústia que por vezes paralisa esses cuidadores, né? Então é Sim, interessante como isso vai impactando a vida do sujeito, né? Da gente olhar a criança como um sujeito que está em construção, que também tem um movimento de emoção e sentimento que fica ali circulando em torno dessas expectativas, né? Que dentro do marco de desenvolvimento, é claro que a nível cognitivo ela vai entender, mas o nível de compreensão dela é outro. Mas como isso, a partir do processo de desenvolvimento dela como um todo, das fases da infância, adolescência e vida adulta, se isso não fica ali sendo trabalhado de forma precoce, como isso vai impactando de forma, é, digamos que, adoecedora mesmo, sim. né? Como vai adoecendo esse sujeito, né? Em outras questões que poderiam estar sendo trabalhadas, poderiam já serem superadas, mas vão se engessando e vão se enrijecendo conforme o tempo, né? Sem Sim. esse preparo ali, Uhum. né? E aí, diante da tua fala, eu ia lembrando da questão do desafio, muitas vezes, que é ver o autismo em mulheres por conta da camuflagem, né? Do mask. Uhum, E aí, eu li recentemente uma pesquisa que falava sobre essa questão de que é, por que que existe muitas vezes esse mascaramento em mulheres, o TEA, né? Porque socialmente, muitas vezes, o comportamento daquela criança que tem ali características do TEA nível 1 é aceito. Porque ela é mais quietinha, por ser mulher, né? sim, E isso vai fazendo, muitas vezes, que passar despercebido, diferente do menino, né? Do homem, que se espera, talvez, um certo tipo de comportamento e ele não corresponde. sim, Então, isso também é uma característica social que faz com que não se perceba, né? E um outro ponto também sobre essa questão do mask, enfim, dessa camuflagem, é que muitas vezes aquela menina, né, também é bem estimulada com o brincar simbólico, né? sim, Que ali no nas brincadeiras de faz de conta, e às vezes vai também desenvolvendo uma determinada habilidade que já os
meninos, né, do sexo masculino ali não tem tanta estimulação. O tipo de brincar muitas vezes é diferente. E é algo que na mulher vai passando despercebido, né? Então, assim, também ele traz nesse artigo essa crítica do DSM. De acordo com o manual diagnóstico, que é o DSM-5, aquelas características que foram vistas, né, dentro do processo diagnóstico foram olhadas mais para esse menino, né, para o sexo masculino, sendo que nas mulheres às vezes essa manifestação é diferente. Então esse também é um ponto que faz com que seja bem difícil e desafiante e você às vezes precisa olhar um pouco fora ali da caixinha para conseguir compreender, né, a manifestação no TEA ali nas mulheres. Bom, interessante essa pontuação que você faz, Ingrid, porque faz a gente refletir sobre os diferentes contextos, né, familiares e como eles impactam no comportamento desse indivíduo, né? E no caso da mulher, mais ainda, porque culturalmente a gente espera algo, a sociedade espera algo da mulher em torno de comportamento, de fala, de pontos de vistas, né, que na verdade não são, já está pré-programado. Então, quando essa menina, mulher, não avança esses pontos, né, a gente percebe que há muitas entraves quando o diagnóstico, a ideia do diagnóstico chega, se aproxima, né? E você ia falando, Laísa, eu ia lembrando da questão, por exemplo, do como também o ambiente influencia no comportamento de uma determinada criança, trazendo aqui na perspectiva do desenvolvimento infantil. Porque, às vezes, você olha para uma criança e você vai dizer assim, ela é autista, ela tem características, né? Mas e o ambiente dela? Como é a estimulação dela nesse espaço? Então, muitas vezes existe essa confusão do que de fato é o TEA mesmo e o que de fato seria o ambiente influenciando o comportamento daquela criança, né? E ela vai levar esses prejuízos, consequentemente, para o resto da vida, porque ela não foi estimulada, ela não teve, muitas vezes, o aparato necessário para ela sair de determinadas dificuldades, e ela não é autista. Sim. E aí entra a diferença do que a questão das habilidades sociais e da camuflagem. Porque as habilidades sociais, quando você intervém ali naquela criança, ou enfim, né? No adolescente ou no adulto, vai haver um desenvolvimento. Ele consegue desenvolver naquele ambiente. Já a camuflagem, ela traz um detalhe que seria a questão do sofrimento que aquela pessoa com autismo tem para tentar se enquadrar a qualquer custo. Então, são dois pontos que seria interessante ter esse olhar quando se fala também do diagnóstico. Não é só olhar o indivíduo, não é só os testes, mas é toda uma estrutura. E aí, quando se fala em avaliar, não é só quando ele está ali, mas muitas vezes entrar em contato com uma rede de apoio, com familiares, olhar para o desenvolvimento, porque a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, então o diagnóstico ele precisa acontecer olhando quem foi ele ali na infância. Sim. Muitas vezes um prejuízo que acontece na adolescência, não pode chamar isso de autismo. Me faz pensar também, Ingrid, agora sobre as relações, né? Os pacientes que chegam até a tua clínica, eles chegam com essa demanda também das relações amorosas, das relações de amizade. Você percebe que isso também acaba impactando, né? Principalmente no que a gente tem ouvido mais, né? Que são sobre as relações tóxicas, as relações abusivas. Né? Sim. Então, assim, o indivíduo como TEA tem muita dificuldade de comunicação social, de reciprocidade social, de conseguir, muitas vezes, interagir de forma coerente com o ambiente ou entendendo as pistas sociais. Então, muitas vezes, eles vão trazer essas queixas de relacionamentos. Porque ele não consegue compreender o que o outro traz, ele não se compreende,
ele não entende as pistas sociais do ambiente, então, às vezes, essa interação, ela não é, como é que eu posso dizer, eficiente, né? Ali, então, esses prejuízos, eles vão existir de fato. E existe a questão do histórico, né? De olhar para o histórico daquele indivíduo, entender também como ele foi se constituindo como pessoa, né? Porque um ambiente que traz estímulos significa que ele vai ter, às vezes, ali algum recurso, porque ele foi estimulado ao longo da vida. Agora, é claro que o prejuízo, ele existe, né? Um transtorno de neurodesenvolvimento, ele não some do nada. Você tem ele e ele vai te acompanhar o resto da vida. Claro que com a estimulação, né, correta, tendo o aparato necessário, isso vai fazendo que ele tenha um crescimento, né, naquilo que não está tão bom. Sim, Mas sempre vai ter ali um pouco de dificuldade, um pouco de sofrimento, muitas vezes, por não conseguir desenvolver tanto, né? sim. Voltando um pouquinho para o campo da avaliação neuropsicológica, né? Às vezes chega na minha clínica alguns pacientes angustiados sobre aquele laudo grande, extenso, né, com vários detalhes. E eu queria que você me falasse um pouquinho da importância que é de, a partir do momento que você produz esse documento, né, da sensibilidade, da ética de ter que ter aquele momento, reservar o momento para explicar sobre o laudo, né, para o Sim. paciente, porque às vezes alguns chegam e não sabem bem, entendem a conclusão e não entendem a conclusão, né, mas ficam ali perdidos em meio ao que cada teste vai referenciar, né, e eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse processo. E assim, dentro do nosso. A gente tem uma resolução voltada para essa questão da avaliação, que diz que o paciente ele tem o direito dessa sessão de devolutiva. Sim, Porque, pelo que você está falando, nem todos eles têm de fato essa devolutiva, não é isso? sim, Então, assim, é importante a devolutiva. Como você falou, é um laudo extenso, com muitas tabelas, muitos dados, mas entendendo que ele é um público leigo, ele não entende o que está ali. uhum, Então, de fato, é uma responsabilidade do profissional dar esse laudo, mas explicar o que consta ali no conteúdo, né? Tá disponível para tirar dúvidas. Não olhar somente para a conclusão, porque a conclusão ele é o conjunto de dados que é encontrado ali, né, dentro do processo avaliativo. sim, ótimo. Bom. Ah, pronto. Bom, Ingrid, a gente, se deixar, a gente vai conversando aqui até, né? Sim. Porque são pautas muito importantes. Cada pergunta, cada dúvida que a gente vai tirando leva a outras questões, né? Se faz muito importante esse momento, porque o público vai entendendo que quando a gente fala sobre autismo, não é só sobre um símbolo, não é sobre um público restrito, né? Mas são Sim. pessoas que convivem, vivem no meio social que ou integra, ou desintegra, ou Uhum. inclui, e nem sempre tá tudo junto dessa forma, né? Às vezes as Sim. coisas estão muito mais fragmentadas. Nós, enquanto profissionais, a gente vive numa bolha ali entre informação, artigo, e entende que tem muita informação já, mas quando a gente sai um pouquinho desse lugar, a gente entende que ainda falta muita coisa. Então, Sim. quero agradecer sua participação, né, aqui. E a palavra é sua agora, Ingrid. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando de um tema tão sensível e que é algo que precisa ser discutido em todos os campos, né? A gente fala muito do TEA em diferentes níveis de suporte e o TEA nível 1, ele precisa de muito suporte, né? As pessoas falam, é leve, mas é leve para quem? Porque aquele indivíduo que tem o TEA nível 1, ele precisa, sim, desse aparato. Não é fácil o processo, muitas vezes, de diagnóstico, não é fácil você passar a vida toda tendo ali
o autismo nível 1 e só na vida adulta ou ali na adolescência entender que é isso, né? Então, é um processo difícil, não é fácil, tanto para quem está sendo avaliado, mas para quem avalia, porque ele é bem desafiante. E vendo também o quanto que está se desenvolvendo, né? Mais recursos, o tempo todo saindo novas pesquisas para que a gente tenha esse aparato maior de trazer um serviço, né? Que seja coerente, que de fato venha suprir a necessidade desse público. E é isso, né? Eu agradeço por estar aqui e muito obrigada.